Uma ótima sexta-feira para todos vocês. O fim de semana está começando e com ele mais uma edição do Tarobá Esporte, o programa que hoje repercute a punição do J. Malucelli, que a gente não teve tempo de trazer ontem e principalmente a gente também fala sobre a confusão que se deu a partir daí. Ontem, no meio da tarde, saiu o resultado em última instância do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Jotinha perdeu sim os 16 pontos pela escalação irregular do atacante Jetterson e com isso é o novo rebaixado do Paranaense ao lado do PSTC. O Toledo se salvou. O Jotinha, antes da punição, era o quarto colocado. Como ele caiu para a zona de rebaixamento, vários times subiram de posição e com isso, o que o regulamento prevê não foi cumprido na questão de confrontos das quartas de final. Hoje pela manhã, nós entrevistamos o gerente de futebol do Leque, o Ocimar Bolicenho, que está a caminho neste momento da federação, e eu falei há 5 minutos com o presidente da Federação Paranaense de Futebol sobre definições. Mas antes da gente falar das definições do campeonato, confira o que foi que o Ocimar falou pra gente. O cruzamento estipulado por regulamento não está sendo respeitado. O cruzamento que é primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e quarto contra quinto. Com a perda de pontos do J. Malucelli, o Londrina sobe para a quarta colocação. O Rio Branco, que era o nono, sobe para oitavo. Só que o problema foi uma possível definição de um jogo do Londrina contra o Rio Branco e a manutenção dos outros jogos, o que desrespeitaria essa cláusula do regulamento do cruzamento de confrontos. Ocimar, um bom dia, explica pra gente qual foi essa confusão. Bom dia, Júlio. Na verdade, o STJD extrapolou a decisão a que ele deveria tomar, né? Na verdade, ele deveria decidir apenas sobre a perda de pontos do J. Malucelli. Mas aí, por pura falta de informação, acabaram entrando numa seara que não era, na verdade, objeto da discussão. Acabaram marcando um jogo do Londrina contra o Rio Branco e assim infringindo o regulamento que estabelece que o primeiro deve jogar com o oitavo e não o quarto contra o oitavo. Porque com a queda do J. Malucelli, o Londrina assume a quarta posição. Então não haveria por que o quarto colocado jogar contra o oitavo. E aí criou-se a confusão. Ao divulgar o extrato da decisão, nada disso veio especificado. E veio apenas que, por decisão unânime, o J. Malucelli perdeu os 16 pontos e com isso, obviamente, já está rebaixado. E o Rio Branco assumiria o oitavo colocado. Aí restam à federação duas opções. Com essa definição do Rio Branco como oitavo colocado, anular os jogos da rodada anterior e fazer as quartas de final de acordo com o regulamento. Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e quarto contra quinto. Ou ainda, né, se quiser fazer mais lambança, né, aceitar essa de jogar o quarto contra o oitavo, mantendo os resultados das primeiras partidas, o que não seria o que o regulamento diz. Uma dúvida muito grande do torcedor, Ocimar, é em relação a caso seja mantido o confronto entre Londrina e Rio Branco, vai ser apenas um jogo único ou vão ser realizados jogos de ida e volta? Não, de maneira alguma o Londrina vai aceitar um jogo único, até porque seria o maior prejudicado. Que culpa tem o Londrina que o J. Malucelli jogou com um jogador irregular? É óbvio que o Londrina tem que fazer 2 jogos. Em nenhuma hipótese aceitaremos a decisão dessa vaga num jogo só. Até porque aí sim infringiria todos os itens do regulamento. Como é que a Federação Paranaense tem se posicionado em relação a vocês aí presentes na Federação Paranaense? O que nos parece é que a Federação está bastante acuada, né? Sem saber o que fazer. Mas, infelizmente ou felizmente, é ela quem tem que decidir. Então, para que tenha rodada nesse final de semana, ela até às 4 horas tem que definir os jogos. E aí, com essa definição, nós vamos saber se o regulamento vai ser cumprido ou se a decisão esdrúxula do STJD vai prevalecer sobre um regulamento que foi acertado entre todas as equipes. Pois bem, falei agora com o presidente da Federação Paranaense de Futebol, o Hélio Cury, liguei no telefone pessoal dele e conversei. O acórdão do STJD à Federação Paranaense chegou a aproximadamente 10, 15 minutos. E a definição é isso aí mesmo. É regulamento
rasgado, não tem nada de quarto contra quinto não. O que vai ter é Londrina contra Rio Branco, pasmem, uma determinação do quarto contra o oitavo, quebrando totalmente o regulamento. Os outros jogos de quartas de final seguem de maneira como já estavam. Vão ser agendados os jogos de volta para este fim de semana e no caso de Londrina e Rio Branco vai acontecer o seguinte: jogo de ida neste próximo domingo, 4 da tarde, em Paranaguá, porque o Londrina teve melhor campanha. E no meio de semana, a decisão da vaga vem para Londrina, porque o Londrina tem melhor campanha e vai decidir a vaga na semifinal aqui no Estádio do Café. Informações do Hélio Cury, presidente da Federação Paranaense de Futebol.